Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você concurseiro, concurseira de todo o Brasil, você já me conhece, meu nome é Rony. Já estou com vocês aí nos materiais sobre administração e agora com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, sem mais delongas, vamos aí para este conteúdo que não é complicado, mas é um conteúdo que é necessário que você tenha um pouco de atenção. Tudo bem? Então vamos aqui. Antes de você iniciar o conteúdo da Assembleia, é necessário que você entenda qual que é a função da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, quando você iniciar os estudos, você tem que sempre saber a função que é bem cobrado e muita gente passa por cima, vê logo para os artigos, você não pode cometer este erro. Então, qual é a competência da ALEMA? A competência é dar posse ao governador e vice-governador do Estado, julgar as contas e os crimes de responsabilidade do Executivo Estadual, solicitar a intervenção federal, garantir o cumprimento das constituições, detalhe, tanto a federal quanto a estadual. Sabemos aí que tem, por exemplo, a questão da Constituição Federal e também tenho a questão acerca da Constituição Estadual. Muita gente pergunta, beleza, mas eu tenho norma na Constituição Federal que obrigatoriamente tem que ser repetida na Constituição Estadual? Nem sempre. A resposta é depende. Lembra lá do preâmbulo constitucional que você faz a análise bem inicial e que tem o termo lá no finzinho do preâmbulo sob a proteção de Deus, que inclusive aí teve ações que correram, que alguns estados, no caso, solicitaram, opa, eu não quero ter o termo Deus aqui na Constituição do Estado. Então, como o Brasil é um estado laico, foi definido que o preâmbulo constitucional ele não é norma de repetição obrigatória. Então, terá alguns pontos dentro da nossa Constituição Federal que possivelmente podem não estar abrangidos dentro da estadual. Então, é necessário aí a Assembleia Legislativa ela vai cumprir não só a análise da CF, mas também da nossa Constituição Estadual. Só um ponto aí para você não vacilar e não esquecer na hora de estar estudando para a sua prova. Votar os projetos de lei são advindos aí tanto do governador como de qualquer outro deputado estadual. Então, primeiro ponto, competência no caso da Assembleia Legislativa. É bem simples, bem prático, essa parte aí é bem tranquila para você não vacilar. Tudo bem? Agora aqui a gente vai analisar a parte primeira aqui do nosso regimento, que eu vou falar sobre as disposições preliminares da ALEMA, isso mesmo, da composição e da sede. A Assembleia Legislativa ela é composta dos deputados estaduais, representantes do povo do Maranhão. Como você vê representantes do povo do Maranhão, automaticamente a gente já sabe que quando você tem a representatividade dada através da quantidade de pessoas dentro do estado ou dentro do município, vocês têm o que? O sistema proporcional, no caso para uma legislatura de 4 anos. Eu vou explicar posteriormente para vocês qual que é a diferença entre o sistema proporcional e o sistema majoritário, só que antes é necessário ter um dispositivo constitucional. Como assim, Rony? Vamos analisar o nosso artigo 27 lá da nossa Constituição, que vai falar a seguinte questão. Vai delimitar, por exemplo, a composição dos deputados estaduais de cada estado. Mas antes é necessário analisar quantos deputados federais atualmente o Maranhão possui. O Maranhão ele tem 18 deputados federais. O que o preceito constitucional no artigo 27 fala? Você tem, exemplo, o Maranhão tem 18 deputados federais. Logo, a representatividade da Assembleia Legislativa em relação ao número de deputados estaduais será correspondente ao triplo, só que tem um limite de 36. Observa que o triplo de 18, no caso, supera o número de 36. Logo, eu vou parar em 36 e vou estabelecer uma diferença do número de 18, que é a quantidade de deputados federais, para o número 12. Então, 18 menos 12, eu tenho uma diferença de 6 pessoas, no caso 6 deputados, e eu vou adicionar essa diferença ao limite que é 36. Logo, 36 mais 6, eu tenho aí 42 deputados estaduais que são eleitos pelo sistema proporcional. No caso, a legislatura, eles são eleitos e aí o mandato vale por 4 anos. Tudo bem? Ponto bem importante para você não vacilar e não errar na hora da sua prova. Artigo 2º
Assembleia Legislativa tem a sua sede na capital do estado, capital, a nossa tão querida São Luís, a Ilha do Amor, também conhecida como a Ilha do Reggae, para quem gosta, entre outros termos. Mas o que acontece aqui, importante, funciona no Palácio Manuel Beckmann, tudo bem? O parágrafo único ele é bem abordado nas questões acerca de pegadinhas sobre o regimento, porque muitas pessoas pensam, beleza, eu tenho, o regimento fala que a sede é na capital, em São Luís, automaticamente a gente já liga com o Palácio Manuel Beckmann, só que tem a seguinte observação, havendo motivo de conveniência pública e deliberação de maioria absoluta, veremos também a diferença entre maioria relativa ou simples e também maioria absoluta mais à frente de seus membros, observadas as disposições regimentais, a Assembleia Legislativa ela poderá reunir-se temporariamente em outra sede ou município do estado do Maranhão. Então, obrigatoriamente, a gente tem por regra que a sua sede e capital é, por exemplo, São Luís, vai ter as reuniões no município de São Luís, mas por conveniência ou oportunidade eu posso ter uma reunião de forma temporária em outro município do estado, tudo bem? Então, sem mais delongas, aqui avançando, de forma muito tranquila, de forma muito prática, agora eu vou falar com vocês as diferenças entre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Quando você imaginar sistema majoritário, lembrem-se, ele é utilizado para a eleição do presidente e do vice-presidente, governador e vice-governador de estados e também do DF, prefeitos e vice-prefeitos, no caso aqui repetiu, prefeito, aqui também na parte é senador e prefeito. Vocês desconsideram aqui a parte do prefeito na parte de cima. Sistema majoritário, ele é utilizado para presidente e vice, governador e vice-governador de estados e DF e prefeito e senador. Sistema proporcional, eu vou ter para deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Observa só que o sistema proporcional, ele vai, por exemplo, garantir o número de deputados, ou, por exemplo, o número de vereadores, proporcional à quantidade de pessoas que tem aquele município, ou que tenha o estado. O sistema majoritário, ele é utilizado para a eleição de presidente, vice-presidente, governador de estado, DF, prefeito e senadores. Observa só o seguinte detalhe. Para municípios com menos de 200 mil eleitores, eu não tenho a possibilidade de ter o segundo turno. Como é que funciona? A partir do momento que eu tenho a eleição para governador, imagina só, governador do estado do Maranhão, eu vou ter a Mariazinha concorrendo com o Danny Boy, isso mesmo, Danny Boy, aqui do Sucesso Jurídico. Danny Boy é famoso nas monitorias, decidiu agora ir para a política. Só que o que acontece? Mariazinha tem 42% dos votos, Danny Boy tem 27%. Logo, como Mariazinha não conseguiu ter a maioria absoluta dos votos, no caso ela não teve acima de 50% dos votos válidos, eu tiro aí os brancos e nulos. No caso, eu vou ter o segundo turno entre Danny Boy e Mariazinha. Conseguiu entender? De forma muito simples, muito tranquila. Observação importante, para senador, eu não tenho, por exemplo, a questão do segundo turno. Quem for mais votado, automaticamente já é eleito. Mas para prefeito, presidente, governador, eu tenho essa observação. Sistema proporcional. Observação importante que anteriormente, estamos agora até o presente momento desta gravação, estamos aí 2020, iniciando o ano de 2020, mas uma observação bem importante, teremos eleições para este ano, eleições aí para os pleitos municipais, vereadores, prefeitos, e teve alterações aí no sistema eleitoral. Anteriormente se tinha definição da quantidade de vagas, exemplo, destinada a partidos, na questão do quociente eleitoral. Teve algumas mudanças, mas observem que nas eleições passadas, para os próprios deputados, ainda se tinha a questão acerca das coligações. Então, são pontos bem importantes, a gente não vai aprofundar tanto, até porque não é o foco aqui, a gente tem que dar ênfase no que é mais importante. Então, sistema proporcional de acordo com a quantidade de pessoas, e o sistema majoritário eu vou ter aí apenas para presidente, governador, prefeito e senadores. Tudo bem? Então, vamos aqui avançando para a maioria simples e maioria relativa. Muita gente também erra
esse ponto aqui, mas ele é bem simples. Imagina só, maioria simples ou relativa é a mesma coisa. Primeira coisa, não te desespera. No caso, a maioria simples é a mais fácil de ser conceituada, porque ela vai compreender mais da metade dos votantes presentes à sessão. Este ponto aqui é bem importante. Imagina só, eu não tenho 42 deputados estaduais. Se eu tiver, por exemplo, uma pauta que não exija, por exemplo, a votação com maioria absoluta, o que é a maioria absoluta? Todos os deputados estaduais deverão estar presentes. No caso aqui, a pauta, se for uma pauta mais simples, eu posso ter ela sendo decidida pela maioria simples, que será a maioria dos presentes, no caso, a maior parte dos votantes presentes à sessão, ou quando haja dispersão dos votos, no caso que representa o maior resultado da votação dentre os que participaram. Tudo bem? Maioria absoluta, ela vem a ser diferente porque ela vem a ser o equivalente a mais da metade dos integrantes do órgão. Aqui eu não tenho, por exemplo, aquela questão, eu tive somente 28 participantes. Não, na maioria absoluta eu vou ter que ter a análise de um todo. Exemplo aqui a Assembleia Legislativa, que tem 42 deputados estaduais. Qual que é a metade de 42? Eu tenho 21. Logo, será o primeiro número acima da metade. Então, este número equivalerá ao quê? A metade dos membros mais um quando se tratar de número par. Caso contrário, basta que o número seja inteiro imediatamente posterior à metade. Maioria absoluta aqui no pleito da Assembleia Legislativa, imagina só, eu tenho 21, é a metade. Logo, se eu tiver uma pauta que tenha 22 votos contra, por exemplo, 20, eu já tenho aí a aprovação ou a reprovação do tema, que for independente de qual seja a pauta da discussão, vou ter a maioria absoluta com 22 membros aí votando, podendo ser a favor ou podendo ser contra. Tudo bem? De forma muito tranquila, de forma muito prática, a gente não pode aqui passar por esses detalhes sem fazer essa análise porque é bem importante. Então a gente vai agora aqui, capítulo 2, as sessões legislativas. A Assembleia Legislativa ela irá se reunir durante as sessões legislativas. Observação importante aqui para o prazo. No caso aqui as sessões ordinárias, que é de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Observe quando eu tiver uma pauta a debater e que caia obrigatoriamente no período de recesso, ela vai ser o quê? Posteriormente reagendada para a primeira data, no caso dia útil, no período no qual a Assembleia Legislativa esteja em funcionamento. Observação aqui, o inciso 2, extraordinárias, quando com este caráter for convocada, tem a possibilidade, de acordo com a pauta, reuniões extraordinárias. Parágrafo 1º, as reuniões marcadas para as datas que forem, no caso, como eu comentei anteriormente, transferidas, que se referem ao inciso 1. Imagina só, eu tenho uma pauta para poder ser votada, só que caiu, vamos lá, eu tenho a data de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Imagina só que essa data de votação caiu para fora do período aí das sessões, automaticamente ela vai ser remarcada, no caso, para o primeiro dia útil subsequente, caso quando coincidir o sábado, domingo, feriado, ou posteriormente quando incidir no período de recesso. Então, muito simples. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas por sessões preparatórias. Mais à frente você vai entender a questão acerca da composição da mesa, as competências. Então, as sessões preparatórias, elas servem justamente para poder escolher, no caso, as pautas de votações. Eu vou precisar ver quais são os deputados que possuem o maior número de legislaturas, no caso que já tem o maior número de mandatos, e aí a gente vai estar analisando este passo a passo. Tudo bem? De forma muito simples, muito tranquila, o parágrafo 3º ele vai falar: a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação da LDO, que no caso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Imagina só, eu também não posso ter o quê? Uma votação diferente. Imagina só, eu estou chamando a galera aqui, eu sou um deputado, imagina só, Rony Meirelles, deputado estadual, vamos lá, deputado estadual, não, eu não, Danny Boy, metido a político, perdeu para o governo, agora foi virar deputado.
O que acontece? Ele está com um projeto aí acerca da LDO, e aí, mas deputada fulaninha quer debater, quer comentar acerca de matéria diversa. Não pode. O parágrafo 4º fala a seguinte situação: quando convocada extraordinariamente a Assembleia Legislativa, somente deliberará sobre a matéria do objeto da convocação. Então, eu não posso, por exemplo, estar deliberando sobre a aprovação ou reprovação da LDO e comentar sobre outro tema, até porque o regimento interno ele veda esse tipo de contexto, esse tipo de situação. Bem simples, bem prático. Então, assim, essa primeira parte sobre o regimento, ela é uma análise muito pontual, a gente tem que ser bem específico para você não vacilar e não errar nenhum ponto, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. O que eu tinha que comentar com vocês sobre essa primeira parte do regimento interno é bem simples, é bem tranquilo, então não saiam daí que daqui a pouco a gente retoma para poder dar continuidade ao conteúdo, tudo bem? Forte abraço!